Oi, mulherada! Então, vamos lá, tô entrando ao vivo. Vamos ter a live hoje com ela, com a Cássia, fisioterapeuta pélvica, falando sobre dor na relação sexual. É um assunto assim que muitas mulheres, tá incomodando muitas mulheres, né? Então assim, ó, vão ali no aviãozinho, compartilhem com as amigas de vocês, chamem elas para poderem também ter essas informações das causas, né? De como pode, sintomas, e ela vai estar orientando a gente para quais os procedimentos corretos para serem tomados. Então, bora lá, vamos lá, chamando as amigas de vocês. Aqui de um pouquinho a nossa convidada vai entrar ao vivo. Então, vamos lá, vamos chamando o pessoal. Bora lá, vamos compartilhando essa live, que o assunto é muito importante, dor na relação sexual, durante a relação, então, com ela, que é a fisioterapeuta pélvica especializada em cuidar de mulheres, mestrada em ginecologia e obstétrica. Então, bora lá, vamos chamar todas essas mulheres que tem muitas reclamações, muitas mulheres me procurando sobre esse assunto. Então, por isso que eu trouxe essa live maravilhosa. Vamos lá, vamos compartilhando, vamos chamando as amigas de vocês, que logo ela, nossa convidada, vai estar entrando aqui ao vivo comigo para a gente poder estar falando sobre esse assunto que hoje está incomodando muitas mulheres, e muita gente não tem informação, não sabe distinguir o que é dor, de desconforto, e se tem dor, o que fazer, e quando que é realmente dor. Então, bora lá, vamos compartilhar com as amigas de vocês. Bora lá, que eu vou chamar a nossa convidada, então, né? Bora lá. Então, Tássia, se tu quiser me chamar ali, eu já vou te aceitar, então. Pede para participar aqui, para entrar para nossa live, que eu vou te aceitar. Então, bora lá. Aqui, ver solicitação. Então, só aguardar. Olá, Oi, boa gatona. noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, fiquei muito E- feliz. Eu que agradeço por você ter aceitado esse meu convite, né? Para a gente poder estar ajudando essas mulheres, que são um monte de mulheres que estão com esse problema de dor, né? Mas, primeiramente, eu quero que você se apresente para quem está na nossa live, que fala um pouquinho de você, como é que é o teu trabalho, para depois a gente começar, então, o nosso assunto, então, sobre dor na hora da relação sexual. Certo. Bom, Mari, boa noite. Mais uma vez agradeço o convite para falar desse assunto que é tão importante e é tão pouco falado, né? Então, também quero te parabenizar pela escolha do tema. Achei muito legal no teu nicho de trabalho, né, dos teus seguidores, da tua loja, tu trazer também esse assunto que é tão importante. Então, me apresentando um pouquinho, eu me chamo Cássia, eu sou fisioterapeuta há 8 anos, mas desde o início da minha faculdade, há mais de 10 anos, eu sempre trabalhei na área de fisioterapia na saúde da mulher. Então, hoje eu sou fisioterapeuta pélvica e obstétrica, sou mestre em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina da URGS e especialista em saúde da mulher pelo Conselho Federal de Fisioterapia. E atualmente eu atendo exclusivamente mulheres aqui em Nova Prata, né? Também trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre com pesquisa nessa área. E trabalho bastante com esse assunto, né, de dor na relação, com gestantes, mulheres pós-parto, com mulheres na menopausa, com mulheres em diversas etapas da vida, incontinência urinária. Então, tudo que for relacionado à saúde íntima da mulher. Ótimo! E tu sabe, Cássia, que assim, ó, como eu trabalho com a loja, trabalho na área, né? Muitas mulheres me procuram e muitas relatam sentir dor na hora da relação, né? E elas vêm lá buscar solução.
né? E aí eu percebi que não é uma, duas, é assim, há muitas. E o que que acontece? Elas têm vergonha, elas têm a dor, elas não sabem se é a dor ou se é o desconforto, né? Que depois tu vai estar esclarecendo para elas. Mas as que Sim. têm dor realmente, né? Elas têm o que? Elas têm vergonha de procurar uma ajuda, elas têm vergonha de falar que elas sentem dor na relação e elas têm vergonha de procurar um profissional na área para poder estar ajudando elas, né? Eu não sei se tu Uhum. também sente isso nas mulheres que você atende, quando elas te procuram. Como é que elas te procuram? Assim, elas te procuram meio receosa, né? Meio envergonhada, não sei. Com certeza, Mari. É muito comum esse receio, ainda esse tabu sobre esse assunto, porque apesar de ser extremamente comum a dor na relação, realmente muitas mulheres têm, é um assunto que parece assim que a gente não pode falar porque parece que a culpa é da mulher, né? Então essa que é a sensação que a maioria tem, assim, tem algo errado comigo, o que eu tô fazendo de errado, eu não gosto, né, da relação, qual é o meu problema? Quando na verdade existe uma série de disfunções que são, né, problemas de saúde mesmo que podem causar essa dor. Então não é culpa da mulher, não é necessariamente coisa da cabeça da mulher. E realmente elas demoram muito para procurar o tratamento, né? Eu percebo assim que pacientes um pouco mais jovens já têm um pouquinho mais de facilidade no acesso, assim, já vem um pouco antes. Mas mulheres assim com uma idade um pouco mais avançada, elas demoram muito, elas tentam várias alternativas, elas não contam nem para os parceiros muitas vezes que elas têm a dor, elas guardam só para si porque elas realmente têm vergonha, né? E aí, muitas vezes também acontece de me procurar no último caso, assim, por exemplo, eu já tive pacientes que estavam há 6, 7 anos sem conseguir ter penetração quando vieram para fisioterapia, né? Então, casos que a gente vê que eram bem graves, assim, de não conseguir nem colocar um absorvente interno, por exemplo. E essa demora acaba sendo um problema, né? Então, é tão importante a gente estar conversando aqui hoje para as pessoas entenderem que o quanto antes elas procurarem o tratamento, mais fácil vai ser para resolver. Não precisa ter vergonha, porque é uma coisa que muita gente tem e não tem problema nenhum ter dor na relação, né? O bom é que tem solução, tem como Ó, resolver. é ótimo, é por isso que tu tá aqui hoje, tu vai orientar essas mulheradas, né? Por isso que eu tô pedindo para as mulheres aqui, né? Olha que o pessoal tá colocando muito importante esse esclarecimento, é isso aí, né? Então, olha, vocês que estão comentando aqui na nossa live, compartilhem com as mulheres, com as amigas, e vocês chamem para elas também poderem ter acesso a essas informações que a Cássia vai passar pra gente aqui, que eu acho bem importante, né? Então, Cássia, olha só. Fala, eu queria assim, que tu esclarecesse, porque o que que acontece? Às vezes eu vejo no relato das minhas clientes que elas chegam, Mari, eu sinto dor na hora da relação. Só que a gente sabe que às vezes é a dor e às vezes é o desconforto. Aí eu acabo questionando elas, mas depois que você começar a penetração, essa dor passa? Sim, sim, não. Então é um desconforto. Então o que você tem que fazer é o quê? É usar ter sempre um lubrificante do teu lado, né? Para você poder estar usando nesse momento. Porque eu imagino que dor, a gente pensa o quê quando a gente pensa em dor? Eu penso assim numa ferida aberta, que dói muito, né? Eu acho que isso é uma dor. E você falou que as mulheres têm vergonha até para falar para o próprio parceiro. Muitas me relataram o quê? Que elas transam de luz apagada, porque a dor é tanta que ela não quer que elas não querem que o parceiro veja ela sentindo dor, sabe? Uhum. E depois elas choram, sabe? Diz que é muito desconfortável. Então, assim, ó, fala sobre dor. O que, que realmente é a dor? Tá? O que, que realmente causa dor? Quando a mulher sabe, quando que ela sabe que realmente ela tem a dor, que é uma dor que ela vai ter que procurar um profissional para poder tratar. Uhum. Na verdade, Mari, o desconforto, ele seria um sintoma, assim, mais associado a alguma situação específica. Por exemplo, assim, tá numa posição que talvez não seja tão confortável, ou talvez a paciente está numa situação que ela não está tão afim da relação, não está com lubrificação suficiente, e aí são situações, assim, esporádicas, né? Não fica se repetindo em toda a relação. E é um sintoma muito mais leve do que a dor, né? Agora, este sintoma, como você relatou ali, de às vezes a paciente se apertar e querer estar com a luz apagada, né? E depois a dor continuar, persistir, ou ela se repetir por várias relações, mesmo que ela seja só no início, só na penetração, a gente já caracteriza como dor, né? Porque existem vários tipos de dor na relação. Então, existe, por exemplo, o vaginismo. O que seria o vaginismo?
É quando a paciente sem controle, ela acaba apertando o músculo, né, em momentos específicos. Então, ela não tem esse controle e o músculo involuntariamente ele vai se fechar. E aí isso pode acontecer, por exemplo, no momento da penetração, né, do músculo se fechar, e aí quando vai ter a penetração acaba realmente sendo muito dolorido. Então, quando a paciente refere um sintoma assim, ardência, sensação como se estivesse rasgando, como se estivesse muito apertado, como se estivesse queimando, isso tudo seriam definições de dor, né? O desconforto ele já seria uma coisa assim mais esporádica, que acontece só de vez em quando, às vezes muda a posição ali, melhora, né? Ou espera um pouquinho mais, usa um gel lubrificante, melhora. Então, realmente, se o desconforto usando o gel lubrificante ele melhorar, de repente era realmente só um desconforto, né? Mas se mesmo com o uso do gel lubrificante, com algumas estratégias, essa dor persistir, aí a gente já caracteriza como dor e aí precisa sim um tratamento. Uhum. Tá, e o vaginismo, né? Que é a contração do músculo involuntário. Como é que dentro da fisioterapia pélvica existe tratamento dentro da fisioterapia pélvica? Sim, com certeza. Vaginismo, então, como a gente falou antes, essa contração involuntária do músculo, e aí ela pode impossibilitar. Oi, Mari? Tinha travado, mas isso. Sim, Ah, agora tá tudo bom. certo. Agora foi, né? Tá. Foi. E aí, o vaginismo, então, essa contração involuntária do músculo, que em alguns momentos específicos a mulher sente que dá uma apertada e solta, né? Então, pode ser na hora da penetração, pode ser num exame ginecológico, pode ser usar um absorvente interno, por exemplo. E na fisioterapia, a gente tem vários recursos que a gente usa para que esse músculo entenda o processo de relaxamento, né? Então, que ele não fique se contraindo, que ele aprenda a relaxar. Desde exercícios, que nós usamos aparelhos específicos para a mulher aprender a fazer esses exercícios, onde ela consegue visualizar numa tela, né, as contrações, o relaxamento, até, por exemplo, os dilatadores, né, que são alguns instrumentos, cada um de um tamanho, que a gente usa para alongar essa musculatura. Né? Tem, por exemplo, o laser, que é um aparelho que nós usamos para alívio da dor. Então, nós temos vários recursos e cada paciente é avaliada individualmente na primeira consulta e aí cada paciente vai ter o seu tratamento de acordo com os sintomas que ela tem. Né? Então, não é igual para todas, mas temos vários recursos para tratar, sim, essa dor. E esse tratamento, por exemplo, do vaginismo, né? Vamos falar, quanto tempo a paciente tem que fazer esse tratamento? Ela vai tomar remédio ou é só através de clássica de exercício? Mas também tem alguma coisa via oral que ela pode estar que vai ser aceitado ou é só exercício mesmo? E quanto tempo de tratamento ela precisa? Certo. Na verdade, Mari, antes de iniciar a fisioterapia, sempre o ideal é que a paciente passe pela médica ginecologista, né? Se ela não tiver ainda consultado, que ela esteja com os seus exames em dia para que a gente possa descartar qualquer outra causa de dor. Então, por exemplo, uma infecção sexualmente transmissível, né? Alguma lesão ali no colo de útero, por exemplo, isso tudo tem que ser diagnosticado pela médica. Então, num primeiro momento, a paciente deve consultar a sua ginecologista. Se na ginecologista não tiver nenhum problema que justifique a dor, né? Ou com o tratamento médico, que pode ser medicação, pomadas, enfim, essa dor não melhorar, aí sim a paciente pode vir à fisioterapia. Ela não precisa necessariamente ser encaminhada pela médica, mas o ideal é que ela tenha já passado pela médica para estar com os seus exames em dia, né? Eu, como fisioterapeuta, não posso indicar nenhum tipo de comprimido, de medicação, de pomada, nenhum medicamento. Então, toda essa parte de medicamentos acaba sendo com a médica mesmo, né? E aí, a fisioterapia, então, se a dor persistir após consulta ginecológica ou não tiver solução, né? Ou já tiver buscado várias alternativas e não aliviar essa dor, então ela pode me procurar. Não só para o vaginismo, mas nós temos vários tipos de dor na relação, né? Temos também a vulvodínia. A vulvodínia seria uma dor externa, que também é tratada na fisioterapia. Então, que é uma dor que a paciente sente até ao tomar banho, ou usar uma calça muito apertada, ou sentar, né? Uma dor mais na parte de fora, e que quando vai ter a relação, só por encostar nessa região acaba sendo dolorido também. Então, a fisioterapia também trata esse tipo de dor. Ou não sendo vaginismo, que também outros tipos de dores na relação, das leves às mais intensas, né? Como eu mencionei antes,
muitas pacientes chegam até mim quando nem conseguem mais ter a relação. É como se o músculo estivesse completamente fechado, né? E aí, na fisioterapia, em 5 a 10 sessões, geralmente, a gente tem um resultado super positivo. E eu libero a paciente depois para que continue os exercícios em casa, eu oriento, né? Então, não é um tratamento demorado, não vai ficar anos fazendo fisioterapia. Nenhuma paciente minha até hoje ficou, assim, mais do que 20 sessões. É muito, muito difícil. E, às vezes, é um problema que a pessoa tem há muito tempo e vai lá em 5 a 10 sessões e resolve. Fica super bem, né? Então, vale muito a pena. E me diz uma coisa, Cassi, e essas dor, né? Tu acha que é só para pessoas mais velhas ou pode ter na adolescência, pode ter na meia-idade? Sim, Mari, pessoas de todas as idades. A gente tem a dor na relação que nós chamamos de primária, que é quando a pessoa tem essa dor desde a primeira relação, né? Então, a gente chama de dispareunia primária. Desde a primeira relação, né, quando a pessoa perde a virgindade, ela já começa a ter dor e sempre vai ter dor. E daí nós temos também a secundária, que aí seria a partir de um determinado momento. Então, aí pode ser, por exemplo, no período de pós-parto, na menopausa, pode ser após algum procedimento médico, alguma cirurgia, pode ser após algum trauma, uma situação de depressão, alguma coisa nesse sentido, né? Então, também pode começar em um ponto específico da vida, né? Não necessariamente jovem, mas as pacientes jovens também apresentam bastante dor, sim. E muitas vezes, Maria, essa dor, quando a gente conversa, né? Eu converso com a paciente, a gente descobre que ela vem, assim, de muito antes. Geralmente relacionada com uma educação sexual muito repressora, né? A maioria das pacientes que tem bastante dor, eu questiono e diz que não falava sobre esse assunto em casa, ou que era muito reprimida, né? Então, também fica um alerta para quem nos assistir ou estiver nos assistindo, quem tem filhas, filhos em casa, é super importante poder conversar abertamente sobre esse assunto, tirar dúvidas, porque geralmente é um problema que se estabelece ou após algum trauma, ou após, né, ou ao longo da vida por não tratar desse assunto com a naturalidade que devemos tratar. Então é importante a gente também ter essa noção de que isso pode nos trazer problemas de saúde, né? Não só problemas no relacionamento, mas problemas de saúde mesmo. Porque, por exemplo, quando a dor é muito intensa, a penetração não acontece. E aí a paciente, se ela deseja engravidar, por exemplo, ela não vai nem conseguir engravidar. Então, para ter a noção da gravidade do problema, né? Que já me aconteceu de ter pacientes que me procuraram porque queriam engravidar. Estavam num relacionamento, assim, com um parceiro, com um marido, há 5, 6, até mais tempo, 5, 6 anos ou mais, e nunca tinham tido uma penetração, né? Isso eu já vi mais de uma vez no consultório. Então, realmente é um problema que precisa ser solucionado, né? Não é brincadeira. Tu sabe que tu falasses assim das adolescentes, né? A falta de comunicação da mãe, dos pais com os filhos. Isso é que a gente já vê, que nem tu falou de crença, de tabus, né? De que tudo era errado, e daí não se fala sobre isso, né? Então, a gente acaba herdando isso. E aí é por isso que acontece o quê? A mulher, ela tá com dor, mas ela tem vergonha de procurar alguém, ela tem vergonha de falar. Aí ela vai lá e ela faz a primeira vez com dor. Chora, que foi a primeira. Várias mulheres relataram para mim, que eu fiquei muito preocupada, que foi quando eu pensei em trazer essa live pra gente conversar, né? Tu vê assim, tu vê que ela é uma pessoa. O que acontece? Vai fazer uma coisa, pensa tu. Hoje tu fez com dor, amanhã você fez com dor, e aí você não fala, aí você transa com a luz apagada para o parceiro não ver que você tá lá se espremendo de dor, que você tá chorando, ou você sai daí, você vai lá pro banheiro chorar que você tá com dor, né? Então imagina o emocional dessa pessoa, né? Ela vai para uma depressão, né, amiga? A autoestima dela vai cair lá embaixo. Com certeza. O que acontece? Ela não tem a motivação para procurar ajuda, ela não sabe a quem procurar, de que maneira que elas têm que procurar, né? E olha que a gente está no século XXI, né? Então, assim, é muito importante isso da comunicação com as mães hoje que estão assistindo essa nossa live, depois vai ficar gravado, eu vou convidar uma pessoa para assistir, para ter essas informações, que elas conversem com as filhas, né? Que falem sobre sexo. É difícil porque elas não tiveram, ninguém que conversou com elas lá, né? Porque devido
todas essas crenças, esses tabus, né? Então, hoje, mas assim, que elas se esforcem um pouquinho para trazer adolescente para perto dele, não só a menina, quanto o menino também, porque o homem também sente dor, depois quero que fale um pouquinho também sobre o homem, tá? Então, assim, é uma conversa que expliquem, né? Porque às vezes, como elas não têm informação sobre o sexo, né? De que maneira correta fazer, que tem que ser usado camisinha, porque vão lá fazer, às vezes, elas nem sabem. Olha só, fatos que eu relato também que aconteceram, né? Tem meninas que nem sabem que após menstruar pode engravidar, né? Então, assim, engravidou, aí chegou em casa, a mãe disse, pega tuas coisas e sai de casa. E daí ela falou, mas eu nem sabia que depois que eu menstruasse eu podia ter engravidado. Tu vê tantas informações que a gente tem, mas às vezes tem pessoas que não têm muito acesso à mídia e tal, né? Então, assim, eu acho muito, sim, importante a gente falar sobre sexo com os filhos para orientar que use camisinha, porque se pegar uma doença sexualmente transmissível, depois, se não tratar, isso pode vir a ocasionar dor também, né? Porque daí pode chegar num estado, assim, muito avançado, né? E aí vai arder, vai queimar, né? Que na realidade seria o quê? Procurar uma ginecologista para poder estar tratando, né? Sim, é. Mari, é isso mesmo. Quando você falou ali no início da sua fala, né, que aí a pessoa vai sentindo dor e aí tem de novo a relação com dor e aí, né, se esconde, não fala para ninguém. E essa dor, ela só tende a aumentar. Então, uma coisa que é bem importante quem está nos assistindo observar é que desde que seja mesmo que seja um sintoma leve ou somente um desconforto, a tendência de uma dor ou de um desconforto na relação é aumentar, porque cada vez que a gente tem uma relação com dor, a gente se aperta mais para tentar se proteger, né? E como se a gente quisesse assim impedir a relação. E quanto mais a gente se aperta, mais vai doer. Então é um ciclo, né? Ele vai somente se somando, se somando, se somando. Então, um erro muito grave é a gente esconder, não comentar com os parceiros, não comentar com ninguém, achar que é um problema da nossa cabeça, que é só relaxar, que é só tomar um vinho, né? Que essa a gente ouve muito falar, toma um vinho que passa. Inclusive, Maria, eu ouvi até mesmo de pacientes que foram em médicos que falaram isso, por incrível que pareça, né? Até isso aconteceu. Ou de pacientes que também, né, médicos disseram para ela, é só relaxar, é coisa da tua cabeça. Não é coisa da cabeça. Até pode, como eu falei antes, ter uma origem psicológica, né? Ter começado por uma repressão sexual, ou por um trauma, ou por uma depressão. Pode ter começado, mas depois que se estabelece a dor, ela não é coisa da cabeça, ela é uma dor física, ela é muscular. É igual quando a gente tem dor nas costas, dor na mandíbula, é uma dor de músculo. Então, não é uma coisa que a paciente sozinha vai conseguir resolver, né? E aí a gente ficar deixando e querendo usar estratégias vinho, essas várias estratégias que a gente escuta, só vai piorar a situação. Aí chega na fisioterapia com o músculo totalmente contraturado e aí tem que fazer mais sessões. Então é importante a pessoa entender que não é normal sentir dor, né? Se sentir eventualmente por causa da posição, como a gente falou antes, né, ou alguma situação específica, ok. Mas se sente mais do que uma vez na relação, não é normal, tem alguma coisa errada. Não é momento da gente sentir dor, né, Mari? Sim, até tem uma pergunta de uma cliente que ela fez que quando ela transa de quatro, dependendo do dia, ela sente dor. Tu acha que isso não é sempre, ela relatou, né? Mas que quando ela transa de quatro, que ela na posição, né, ali, ela sente dor. Eu acho que seria mais um desconforto. O que tu acha? Provavelmente sim. Provavelmente sim, Mari, porque nessa posição o nosso colo do útero fica mais baixo, né? Pela própria posição, o nosso útero desce um pouquinho e o colo fica mais baixo. Então, o canal ali, né, vaginal vai ficar mais curto nessa posição. E aí é mais fácil de que na hora da penetração encoste ali no colo do útero e isso acabe se tornando um pouco desconfortável. Mas aí seria, assim, um exemplo de desconforto, né? Porque é em função de uma posição específica e não conheço a pessoa para saber se é uma dor muito intensa, né? Mas se for uma dor muito intensa, ela pode sim levar ao médico para dar uma avaliada no colo do útero. Porém, essa dor mais profunda na relação, que é uma dor no colo do útero, lá no órgão mesmo, essa dor na fisioterapia a gente não trata, né? A dor que a gente trata na fisioterapia é a dor de músculo. É aquela dor como se tivesse muito fechado, muito apertado, rasgando, ardendo, né? Desde o iniciozinho da penetração. Essa sim. Aquela dor mais de útero mesmo, daí é com ginecologista. E vamos falar também
sobre a parte de libido, né? A gente sabe que tem a ausência de orgasmo, essa ausência de orgasmo também pode ser alguma disfunção pélvica que a gente tem também, né? Também. Sim, Mari, isso a gente tem inclusive um nome que é a anorgasmia, né? Que é a pessoa que não gira orgasmo. E essa é uma disfunção sexual também, né? Então, também, muitas vezes, com exercício, com o tratamento correto, com o estímulo dessa região, a gente consegue solucionar esse problema. Envolvidos, né? Então, se o relacionamento não tá legal, se a pessoa não tá bem consigo mesma, né? Então, para nós, ela é um mundo enorme, gigantesco. Então, envolve muita coisa, né? Mas, com certeza, fazendo um tratamento, fazendo exercícios, estimulando essa região, com certeza a gente tem melhora nesse sintoma também. Vamos falar se a gente está em outubro, né? Vamos falar sobre o câncer, né? A gente sabe que as pessoas que estão em tratamento, que estão tratando a doença, a quimioterapia, a radioterapia também pode baixar, pode não, baixa o libido da mulher e também baixa o libido e ela perde a lubrificação. Então, se nesse período, além dela ter pouca vontade de transar, ela também ela vai estar sem lubrificação, ela vai sentir, não seria dor, no caso dela seria desconforto, né? Quando Até nesses casos, Mari, pode sim vir a ser um sintoma de dor, né? Porque junto com a ausência da lubrificação, mas todo o contexto ali do tratamento que ela pode tensionar a musculatura, então pode ser um sintoma que persista, né? Que acontece mais vezes e que realmente seja inviável a relação ou muito dolorida. Aí a gente pode classificar como dor. E geralmente pacientes que fazem tratamento para câncer, principalmente com radioterapia, elas acabam desenvolvendo essa dor na relação que muitas vezes pode persistir depois. Então, é importante para pacientes que passam pela radioterapia, especialmente se for colo de útero, né, região vaginal, é muito importante fazer a fisioterapia pélvica antes ou logo após os procedimentos, até como uma forma de prevenção, né, para que não venha a piorar muito ainda esse sintoma. Assim como pacientes, por exemplo, em menopausa, né? Que também tem essa redução de lubrificação, de libido. Então, também é super importante fazer até como prevenção, mesmo que ainda não sinta dor, né? Já deixar essa região mais saudável no pós-parto também. No pós-parto, a gente sabe que pelo fato da mulher amamentar, ela acaba produzindo hormônios para amamentação e diminuindo seus hormônios sexuais. Então, isso também gera um ressecamento. E sem contar que pelo cansaço, nova rotina, né? Atenção maior no bebê, então é tudo diferente. Então também é um período onde é muito comum sentir dor. E mesmo que seja algo que provavelmente é temporário e pode ser que melhore, também pode se fazer fisioterapia nesse período para não ficar se postergando e piorando o problema. Ótimo, muita gente assim, ó, pós-parto, me procurando sem libido, né? E aí eu acabo relatando para elas, né? Pode ser, é normal acontecer, né? Devido à amamentação, né? Que a gente acaba perdendo a lubrificação e também, assim, imagina na vida da gente, vai chegar aquele serzinho, né? A gente era dois, de repente chegou mais um para compartilhar três, né? E aí você, meu Deus, pouca experiência, e aí você acaba vivendo em função do bebê, né? Então, tu imagina, amamenta, que sabe que consome muito as nossas energias, né? Eu tive dois, então eu sei, né? Preocupação se tá fazendo a coisa correta, estresse, casa, o marido que tem que dar atenção, aí tem que aprender a dividir, né? Atenção com a criança, com o marido. Então, isso, claro, isso é desgastante, a gente fica estressada, né? E quando a gente está estressada, a gente não tem vontade, a gente não tem vontade de fazer nada, né? Muito medo. Mari, na verdade a mulher assim é muito complexa, porque para a gente ter satisfação sexual, a gente precisa que praticamente tudo esteja em ordem, né? E diferente do homem, o homem ele é muito mais imediatista, então ele vê a mulher, ele se atrai, ele né, se sente atraído sexualmente, ele já tá tudo ok. A mulher não, a mulher começa lá no bom dia, né? Se o marido ou o parceiro deu o bom dia meio atravessado, de noite já não vai dar certo. Então a mulher ela é muito
Isso é comprovado cientificamente, né? Nós mulheres, a gente tem um pensamento muito diferente acerca da relação. Então, as coisas têm que ser construídas, né? Não Tá adianta a gente travando. querer chegar na hora lá da relação e do nada, né? Oi? Agora ela trava. Oi? Eu acho que o pessoal tá ouvindo a gente, porque ninguém botou ali. Às vezes quando dá uma travadinha, né? Mas depois volta, né? Acho que é a internet que tá um pouquinho lenta, Ah, né? é? Deixa eu tentar mexer aqui, vamos. Mas eu acho que agora eu vou. Eu acho que se. O pessoal acho que tá ouvindo, senão eles iriam botar ali, tá travando, a gente não tá ouvindo, né? Tá, Cássia, vamos falar um pouquinho Tá, sobre o acho que tá. homem também. Oi? Sim. Tá me ouvindo? Vamos falar sobre o homem. Sim. O homem também sente dor. E quando que o homem sente dor? Mari, então, é menos comum, né, o homem sentir dor, justamente pelo que nós estávamos falando antes, que para ele as coisas são muito mais imediatas, então ele se estimula mais facilmente, né, tudo muito mais simples. Mas pode ser que em algumas situações, sim, o homem venha a sentir dor. Inclusive, quando a mulher está com a musculatura muito tensa, como a gente vinha falando antes, né, quando ela está com contratura muscular, pode ser que até para o homem seja desconfortável, né? Quando o músculo está muito tenso e aí o homem vai penetrar, pode ser que ele sinta dor pela tensão muscular também da parceira. Mas também tem situações que o homem pode vir a sentir dor, como alguma infecção sexualmente transmissível, alguma lesão ali de uretra, de próstata, e aí tem que avaliar com o urologista. Eu, particularmente, não atendo homens, mas existe fisioterapia pélvica para homens, né? A minha especialização é em saúde da mulher, então eu atendo somente mulheres. Mas também existe fisioterapia pélvica para homens, né? Então, se for o caso de necessidade, também é possível fazer. Não, é bom a gente só ter levantado a questão porque tem as mulheres que estão assistindo que às vezes os parceiros também acabam se queixando, tô com uma dor, né? Então, até para elas, não, vou procurar um neurologista, vão procurar, né? E que eu acho que tem que ser encaminhada. A gente está falando agora em novembro, a gente vai falar sobre a saúde do homem. Eu quero bater em cima também para esses homens, porque é aquela coisa, né? A gente tá numa região de tabu, de crença. Então, assim, gente, as pessoas não estão se cuidando por vergonha de procurar um profissional, né? Eu vejo assim hoje que homens também me procuram, né? Ai, tá com ejaculação precoce, tá? Né? Porque às vezes é psicológico, porque eu faço terapia também, né? Eu faço terapia com as mulheres para a autoestima delas, né? Para elas quebrarem essas crenças, para elas quebrarem esse tabu, para a hora H, elas poderem realizar as fantasias delas, para elas poderem transar de luz acesa, para elas poderem se comunicar com o parceiro, falar o que elas gostam, o que elas não gostam, ensinar elas, ajudar elas a se tocarem, aprenderem a conhecer o corpo delas, que é muito importante na hora do desconforto, porque eu mesmo faço encontros das mulheres, né? Tem um encontro, uma dessas você vai participar também, né? E Você? vou ter convidado para participar. Ontem teve encontro na Mari Sexy Shopping, né? Então, Legal. e daí lá a gente debate. Então eu tenho uma caixinha que quando as meninas chegam, elas deixam a perguntinha na caixinha. E depois a gente faz um círculo e lá a gente vai, eu puxo a pergunta sem ninguém se identificar, eu não sei quem fez a pergunta, né? E a gente esclarece as dúvidas. Então eu vejo assim que, sim, meu Deus, as pessoas têm pouca informação, quase nada. Nada, sabe? Já tiveram filhos, 2, 3 filhos, algumas que estão começando a vida sexual agora, outras pessoas que já, né, já têm uma idade mais, pessoas mais vividas, né? E todas vêm com dúvidas, vêm com dúvidas, sabe? Então eu vejo que e vergonha de falar sobre sexo, de falar, né? Imagina então de elas poderem ter a comunicação com o marido, com o parceiro delas, né? Delas falarem, olha, vamos conversar, eu gostaria que a gente mudasse a posição, que eu gostaria que você me tocasse da seguinte maneira, olha, eu tenho desconforto, eu sinto dor, sabe? Então, assim, ó, eu ajudo essas mulheres.
né? Elas vêm lá, eu faço terapia com elas também, 4 sessões, eu deixo elas assim, ó, novinhas, né? Que a gente quebra essas crenças logo, 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 né? Então, assim, e eu trabalho muito elas, o quê? Elas se conhecerem, sabe? Comprar uma prótese, um vibrador, sim, né? Usar, sim, porque também, né? Eu acredito que até na tua fisioterapia ali, pélvica, que tu faz com as mulheres, tu também indica alguma coisa de vibrador, de cones, né? Sim, com certeza, Fala um né? pouquinho isso. Mari, na verdade, esse trabalho que você comentou, que você faz com as mulheres, é extremamente importante. Então, eu acho muito legal essa maneira que você traz o assunto assim, sem tabus, né, de uma forma menos complicada, porque realmente isso é o ponto inicial da maioria dos problemas que nós temos, né? A gente vive numa sociedade assim que ao longo de muitos anos a mulher foi ensinada que não podia falar sobre isso, né? Não podia sentir prazer, não podia, né? Então ela só deveria servir ao marido e isso hoje a gente sabe que não existe mais. Porém, toda aquela carga histórica a gente continua carregando, né? Então a gente vê claramente que por mais que a gente esteja mais independente, mais dona de si, ainda tem algumas coisas que a gente tem dificuldade. Então, esse assunto que você falou de ensinar as mulheres a se olhar, a se tocar, isso é muito importante. E entendendo também que cada mulher vai ter o seu ritmo, né? Então, tem algumas mulheres que acham muito estranho, até, por exemplo, se olhar no espelho sem a roupa. Ó, Cássia Olha, maravilhosa e cheia de talento, como sempre. a Adi tá de férias me assistindo. Ai, ai. Muito obrigada. Então, desculpa, Mari, assim, então até muitas vezes se olhar no espelho sem a roupa para algumas mulheres acaba sendo muito difícil, né? Então, para essas mulheres, a gente não vai chegar e sugerir um vibrador, porque a gente sabe que para ela ainda é um processo que ela tem que construir, né? Mas qualquer dica que a gente puder dar para a mulher se olhar, se conhecer, se aceitar, falar mais sobre o assunto, se abrir com o parceiro, né? Isso gradativamente vai trazendo um ganho enorme para a saúde da mulher. E com certeza o vibrador ele é um ótimo recurso, inclusive em vários tratamentos, Mari. Hoje a gente usa alguns tipos de vibrador até mesmo no tratamento da dor na relação. Claro que isso com uma indicação, né, da físio, porque tem momentos certos para utilizar, e até mesmo como tratamento da incontinência urinária, né? Hoje a gente tem vários estudos mostrando que o fato da vibração ali na musculatura por alguns minutos na semana estar ativando o músculo, aumentando a circulação sanguínea, isso faz com que o músculo fique até mais forte, impedindo algumas disfunções. Então, com certeza, não é uma coisa assim, não é uma futilidade, né? É um assunto que está relacionado com saúde, mas cada mulher vai ter o seu ritmo. Então, se para alguma mulher ainda é muito estranho pensar no uso do vibrador, começa se olhando no espelho sem a roupa para se conhecer, né? Que já é um ótimo caminho. Se para alguma mulher é muito estranho ainda se tocar, começa também só se olhando e depois devagarzinho vai desconstruindo todos esses tabus. Porque se a gente for parar para pensar, né, Mari, a gente acaba tocando muito mais o outro do que a nós mesmas. Então a gente acaba conhecendo mais o outro, nosso parceiro, do que a nós mesmas. Isso não tá certo, né? Então isso a gente tem que ir devagarzinho e tentando desconstruir. Mas é um processo assim lentinho, cada pessoa tem o seu ritmo e a gente vai sempre respeitando. Então, até mesmo na físio, né? Às vezes chegam pacientes que eu já percebo que tem uma dificuldade maior até de falar sobre esse assunto. E a gente sempre vai respeitando o ritmo da pessoa, né? Então, se percebe que a paciente é um pouquinho mais fechada, a gente começa com alguns exercícios onde ainda não precisa fazer avaliação, ainda não precisa tirar a parte de baixo da roupa, até que a pessoa, né, vá conseguindo se sentir mais confortável, então sempre respeitando o ritmo de cada pessoa. Ótimo. Então, assim, ó, quando for lá alguém, as mulheres, manda para mim lá que eu vou trabalhar elas para elas perderem a vergonha do corpo delas, para elas poderem ir lá fazer um exercício contigo, assim, ó, maravilhoso, né? Tu Pode sabe, deixar. vamos trabalhar porque eu percebo assim que as mulheres, a autoestima das mulheres tá muito baixa. Vamos ver aqui. Oi, maravilhosas. Amo vocês. Ana Lima. Ana, beijo. Oi, Ana. Ana maravilhosa. A Ana participava dos meus encontros, lá dos primeiros encontros da Mari Sex Shopping. A Ana tava lá, porque ela é maravilhosa, né? É, sim. Beijo, Ana. Assim, ó, uma dica também, Cássia, que poderia ser dado para as mulheres, né?
Quando elas estão com dor, né, no caso não conseguem fazer a penetração, às vezes elas se sujeitam a fazer a penetração, né, para agradar o parceiro. Mas a gente sabe o quê? Que elas podem ter outros tipos de prazer. Elas podem fazer um oral, elas podem achar uma outra maneira de ter prazer até que soluciona, né, o problema da dor, Com né? certeza, Mari. Até isso é uma coisa também que no consultório a gente conversa, porque durante o tratamento, muitas vezes eu peço para a paciente evitar por algumas semanas de ter a penetração, porque aí, cada vez que ela tem a penetração, se ela sentir dor, ela vai se contrair e é o momento que eu estou trabalhando para tentar soltar a musculatura, né? E aí, com certeza, a gente sabe que tem várias outras maneiras, né, da gente se relacionar. Então, por isso que é importante ter um jogo muito aberto com o parceiro, né? Explicar, né? Pode falar para o parceiro que tem, fica que é algum problema, se ofender, com certeza a gente tem que ter pessoas ao nosso lado que compreendam, né, esse tipo de situação e que nos ajudem. E temos várias outras formas, com certeza, além da penetração, que a gente pode estar utilizando nesses momentos, sim, até tratar, né, a musculatura. Né? Isso é isso que é bom as mulheres que estão aqui assistindo, que pegam essas informações, né? Gente, e quem está assistindo que tem dor, o que é desconforto, que se não sabe se é dor, se é desconforto, tem que procurar sim um profissional da área. Aí você indica primeiro procurar uma ginecologista. Isso, Mari. Primeiro, sempre consulta médica, né? Pra gente deixar nossos exames em dia, verificar se tá tudo certo, se não tem nenhuma lesão, nada que precise de tratamento de remédio ou algum outro tratamento. E descartada qualquer possibilidade médica, aí sim pode fazer o tratamento da físio a qualquer momento, né? Tá, e assim, ó, a dor, né? Queimação, dor, ardência, né? Que seria a vulvodínia, né? Vulvodínia, que dá dor, Isso, ardência. isso. Isso, do que vem essa dor, essa ardência? Porque eu acredito que quando a gente fala em dor, eu dizer assim, eu fico imaginando que dor, eu, graças a Deus, não tenho esse problema de sentir dor. Mas assim, quando falo em dor, né, que tem essa ardência, eu imagino que é como se a gente tivesse o quê? Uma ferida aberta e a gente continua batendo nela. E do que vem, qual que é a causa dessa queimação, dessa ardência? Seria de alguma doença sexualmente transmitida, que ela tenha pegado, do que pode ser de um trauma que ela tenha sofrido e tenha ficado, sei lá, umas fissuras, não, né? Uhum. Explica pra gente, para entender direito o que é. Sim, na verdade, Maria vulvodínia, ela não estaria relacionada a nenhuma doença sexualmente transmissível, porque a gente só caracteriza como vulvodínia quando não está relacionada a nenhuma doença. É uma dor crônica que está ali há mais de 3 meses, pelo menos, e que não tem nenhuma causa explicada pelos exames, né? Então, é uma dor que a gente tem, mas não consegue muito bem explicar o porquê. É muito comum que se tenha essa dor, principalmente pacientes que têm muita candidíase de repetição, né? Podem vir a desenvolver a vulvodínia, por exemplo, a longo prazo. Então, que também é um sinalzinho de alerta para quem tem muita candidíase de repetição, tem que tratar, né? Tem que tentar resolver o problema, porque senão pode desenvolver a vulvodínia, que é um sintoma que depois é muito mais difícil de tratar. Mas também pode vir sim de algum trauma, de algum procedimento médico ali na região que deixa a região mais sensível, né? Pode vir de algum machucado nessa região, de alguma fissura que vai se prolongando. Então, são várias as causas, né, da vulvodínia, mas a mais comum eu diria que é a candidíase de repetição, que acaba desenvolvendo esse problema depois. E me Assim diz como uma. outras infecções, né, Maria? Outras infecções de fungos e bactérias que ficam se repetindo ali na região e aí a gente pode desenvolver depois a vulvodínia. A vulvodínia que seria essa ardência por fora, né? Que é importante diferenciar do vaginismo e da dispareunia, que são dores um pouco mais internas. E a vulvodínia é mais na vulva mesmo, é por fora mesmo. Quando a gente toca por fora, a gente já consegue sentir. E me diz uma coisa, e aí tá, a pessoa ela tá com essa vulvodinha, né? E aí ela continua, ela tem tá relação, tem relação, vai piorando, né? Isso pode levar assim a um câncer, alguma coisa ali
Não, Mari, levar a um problema de saúde, por exemplo, como o câncer, a gente não tem essa relação, né? Uhum. A gravidade mesmo da doença, da disfunção, da dor na relação, seria de ela ir gradativamente se agravando, chegando a um ponto em que a pessoa não consiga mais ter relação. Isso sim pode acontecer, né? Pode, se a gente for deixando a dor, chega um ponto em que realmente a gente é insuportável e a gente não consegue de maneira alguma ter relação. Mas desse transformar em um câncer ou alguma doença mais séria, não existe essa relação, não. Ah, ótimo. Ó, tem umas perguntas aqui que as meninas mandaram, né? Quando a dor pélvica, Olha, eu diria que qualquer momento que a gente identifica que está com dor na relação, ela é preocupante, porque não é para doer, né? Se está se repetindo, mais de uma vez aconteceu, né? Persistiu ali 5, 6 vezes, e aí você percebe que não está solucionando, que está se agravando cada vez mais, já é um sinal de alerta, já quanto antes buscar ajuda melhor. Então, eu diria que o primeiro sinal de dor é preocupante, não deixar chegar num ponto mais de maior gravidade. Mas bem preocupante seria, por exemplo, quando a pessoa percebe que não tem dor, por exemplo, para introduzir um absorvente interno, para fazer uma consulta ginecológica e começa a ter dor em várias situações além da relação, isso também já seria um sinal de bastante preocupação. ótimo. Outra pergunta assim, como identificar se é dor ou é desconforto? Isso, Mari, isso a gente falou um pouquinho ali no Lá no começo da início, live, né? né? Então, o desconforto, ele seria um sintoma mais temporário relacionado a algum caso específico, como, por exemplo, uma posição que não está legal, ou um dia que você está com menos lubrificação, não está tão estimulada, né? Ou somente um sintoma, como a gente falou até antes, né? Da posição ali de quatro, que fica aquele desconforto no colo do útero mais profundo, né? Então, ali a gente classificaria como desconforto. Mas qualquer sintoma que nos faça resistir à relação, assim, como se a gente fosse se apertando, né, e tentando resistir, e que se prolongue por mais de uma relação, a gente já pode sim classificar como dor. Ótimo. Outra perguntinha assim, ó. Como acabar com a dor? Fazendo fisioterapia pélvica. Ai, adoro. Não, nós temos várias formas, né, Mari, de reduzir a dor. Então, por exemplo, se é uma dor que está mais ali ligada com a penetração, eu sempre recomendo o uso de gel lubrificante, de preferência neutro, não aqueles que esquentam, esfria. Nessas situações não seria muito legal, né? Aqueles que são térmicos ou que têm sabores, cores. Então, o ideal é um gelzinho neutro que vai ajudar bastante na hora da penetração. A fisioterapia, né? Eu sou até suspeita para falar, mas eu também falo com muita propriedade e segurança que realmente ajuda, né? Todas as pacientes que eu tratei até hoje tiveram uma evolução bem significativa em poucas sessões. Então, a fisioterapia com certeza é um recurso bem importante. E também o que nós falamos antes, né? Se permitir falar com outras pessoas, se conhecer, às vezes precisa de um auxílio de uma psicóloga também, um psiquiatra, dependendo do caso, né? Associado ali com a ginecologista. Então, a melhor maneira seria a gente agregar o máximo possível de profissionais que trabalham com essa área, né? Um tratamento multiprofissional que a gente fala, várias áreas da saúde reunidas para que a gente tenha um resultado bem eficaz ali, bem resolutivo. Ótimo. Uma coisa assim, ó, que também eu quero assim, que tu explica para a mulherada, que é o quê? É o escape de xixi, né? Que elas têm vergonha também de estarem procurando uma profissional para falar, porque eu tenho 15 anos, já tô com um problema de escape de xixi. Eu tô com 20 anos, imagino que eles imaginam que isso vai acontecer com o quê? Com as pessoas idosas, né? Lá com uma certa idade. Então, assim, ó, fala um pouquinho para nós sobre como é que é o escape de xixi, se é normal acontecer também, assim, em pessoas mais novas, da idade, e por que que acontece, quais são os fatores que causam, que venham causar esse nó, né? Uhum. Mari, então, a incontinência urinária, né? Qualquer escape de xixi que aconteça, a gente já classifica como incontinência urinária no momento que a gente perde xixi involuntariamente, né?
E é um problema extremamente comum nas mulheres. Hoje nós temos várias pesquisas mostrando que pelo menos metade das mulheres vão ter incontinência urinária ao longo da vida, né? Então, se a gente for pensar num grupo de mulheres que a gente conhece, para imaginar que metade delas tem ou vai ter incontinência urinária, realmente a gente se assusta, né? Porque ninguém fala sobre isso. E aí é um outro problema, como a gente vinha falando da dor na relação também, que é um problema comum, que tem tratamento, mas que as pessoas escondem, não falam, deixam se agravar, esperam lá quando está numa situação muito desconfortável para procurar ajuda, né? Então, pessoas de qualquer idade podem ter escape de urina. As causas são variadas, então pode ser desde fazer muita força, algum exercício físico inadequado, algum exercício físico com muito impacto, em função do peso do útero na gestação, em função de hormônios, em função de medicações. Então, são realmente várias causas, né? Sobrepeso, são muitas coisas que podem vir a causar incontinência urinária. E da mesma forma que a gente falou da dor na relação, o quanto antes a pessoa buscar ajuda, mais fácil é para resolver. Então, se está escapando só uma gotinha quando a pessoa dá muita risada, ou quando a pessoa tosse ou espirra, já é uma incontinência urinária, a gente já pode tratar. E hoje, todos os estudos mais atuais do mundo todo nos mostram que a primeira opção de tratamento para incontinência urinária é a fisioterapia pélvica, né? O que nós temos de mais resolutivo. Então, antes mesmo de fazer cirurgia, por exemplo, né? Que antigamente tinha incontinência urinária, já ia para cirurgia. Hoje não. Hoje a gente sabe que pelo menos por 6 meses a gente precisa tentar um tratamento conservador, que é a fisioterapia, para depois pensar numa cirurgia, né? Então, realmente é um problema muito comum e que a fisioterapia também vai ajudar muito. E é importante não ter vergonha, falar sobre o assunto e buscar ajuda, assim como a dor na relação. É isso aí, né? Eu digo assim, ó, para as mulheres, né? Que elas, que não temos que ter vergonha. Quando a gente, todo problema tem a solução. Mas para a gente conseguir solucionar, a gente tem que procurar. Senão, cada vez vai se agravando mais, né? Com certeza. Então, assim, ó, tá quase acabando o nosso tempo, né? Fala, eu quero que tu transmita uma mensagem para essas mulheres, todas que estão nos assistindo, assim, você como profissional, né? Motive elas, fala o que elas têm que fazer, de que maneira que elas têm que agir a partir dessa nossa live, né? Bem, Mari, eu acho que ao longo da nossa conversa ficou muito claro, né? Mas nunca é demais a gente reforçar. O ponto mais importante na saúde da mulher, a meu ver, é o autoconhecimento, é a gente se permitir se olhar, se conhecer, se tocar, né? Conforme cada uma for se sentindo à vontade, como eu falei antes. Mas isso é muito importante, porque nós mulheres, a gente se desconhece muito, né? E a gente também se priva muito do autocuidado, né? Então, muitas mulheres, por exemplo, não se olham sem roupa e às vezes está com alguma alteração ali na região íntima e vai perceber muito tarde, né? E aí já está com o problema instalado. Então, quando a gente se conhece, a gente se avalia, a gente se olha, a gente se permite falar sobre os nossos problemas, sobre o nosso corpo, a gente tem chances muito maiores de controlar e cuidar da nossa saúde. Então, a prevenção, ela começa na nossa observação e no nosso autocuidado. Então, acho que a principal mensagem dessa live é que todas as mulheres fiquem atentas a si mesmas, né? Nós temos a mania de querer cuidar muito dos outros, de olhar muito para os outros, né? De cuidar dos filhos, dos maridos, e a gente acaba se esquecendo um pouquinho de olhar para nós mesmas. Então, poderia até sugerir um tema de casa, né? Depois da live, de quem assistir a live, para essa semana pegar um dia, ficar sozinha, se olhar, se observar, conhecer seu corpo. Não tem problema nenhum a gente fazer isso, né? Se a gente não conhece a nós mesmas, como é que a gente vai permitir que outra pessoa nos conheça, né? Então, não é errado, não é feio. Então, acho que a principal mensagem da nossa live, né, Mari, estando ali alinhado com o que você também falou, e também de procurar ajuda em casos de qualquer disfunção o quanto antes, né? Isso é muito importante, não ter vergonha. Nós, profissionais que trabalhamos com essa área, a gente trabalha com essa área porque a gente entende tudo o que acontece, a gente entende a importância. Todo tratamento é extremamente sigiloso, né? Nunca ninguém vai saber que você foi na fisioterapeuta pélvica, porque nunca, isso nunca vai acontecer. Então, pode se sentir extremamente segura e também, né, o ritmo da pessoa, os limites vão ser totalmente respeitados. Então, que todas se sintam à vontade, caso precisem buscar ajuda, eu estou à disposição. E que já comecem o seu autocuidado, o seu autoconhecimento desde já.
Ótimo. Fala onde você atende, como é que as pessoas podem chegar até você. Então, Maria, eu atendo na Clínica Revitale, aqui em Nova Prata. Eu atendo particular, por planos de saúde também, Unimed, Tecmed. Quando o tratamento for feito por plano de saúde, precisa ter uma requisição médica, né? Precisa ter um encaminhamento médico, mas se for particular, não necessariamente. Então, as pacientes que procuram atendimento particular podem vir diretamente até mim, na Clínica Revitale, aqui em Nova Prata. Ok, então ficou um recadinho ali para nossas mulheres. Adorei a dica que você deu de elas pararem um pouquinho, se olharem na frente do espelho, verem o quanto elas são lindas, quanto elas são maravilhosas e o quanto elas precisam se cuidar, porque a partir do momento que a gente se cuida, a gente se ama, né? Exatamente. Então, bora, mulherada, fazer exercício que a Cássia deixou para vocês, tirar um minutinho. Ah, mas aí eu não tenho tempo. Tem sim, antes de deitar, para, 2 minutinhos na frente do espelho e se olha, né? Começa, e que nem te dizer, começa a ver o quanto linda elas são, e aos pouquinhos se perdendo, sabe? A vergonha de se ver, né? De luz acesa, né? Porque eu acho que, é que nem você disse, a gente vai muito pelos outros, a gente faz as coisas tudo para agradar as outras pessoas, ou a gente se preocupa com o que os outros vão falar. Ah, me viram entrando lá numa fisioterapia pélvica, já vou, né? Ah, me viram entrando num sexy shopping, sabe por quê? Então, eu digo assim para as pessoas, gente, nós temos que começar a dizer mais não do que sim. Quando a gente não quer dizer sim para agradar, a gente vai ter que dizer não, né? Tem que aprender a dizer não, né? E se cuidar, e é isso. Você botar em primeiro lugar e sim, se amar. Porque se a gente se botar em primeiro lugar, a gente está se amando. Cássia, quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite. Eu tenho certeza, assim, que acrescentou muito para nossas mulheres. Conforme vai tendo as dúvidas, isso, depois se tu quiser deixar teu WhatsApp também, eu posso estar divulgando lá no meu Insta, para elas também estarem entrando em contato contigo, ou lá comigo no Sexy Shop também, quando elas me procuram, para mim poder estar orientando elas, né, a te procurar, ir lá para ter um papo contigo, para te, né, poder orientar elas qual que é a melhor maneira, né. E muito, muito, muito obrigada, adorei conversar contigo, amiga, você é maravilhosa. Eu também, Mari. Com certeza eu fico à disposição. Se alguém tiver alguma outra dúvida que não quis perguntar na live, quiser mandar ali no Instagram ou mandar para a Mari me encaminhar, fico à disposição de todo mundo, né? A ideia é esclarecer todas as dúvidas mesmo. E foi um prazer enorme falar com você. Obrigada pelo convite e pela confiança. Então, beijo, beijo. Obrigadão. Boa noite, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.